Deus é bom. Você pode sentar. Obrigado ao grupo de música. Aleluia. Uma das coisas mais importantes em um culto é aquilo que o irmão Rega nos ensinou. Nós precisamos encontrar a música da unção. E deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Aleluia. Aleluia. Você pode vir e sair da mesma forma, como você pode vir e ser alcançado não pelo pregador, mas pelo Espírito. Amém? Não é mais o culto, não é mais um culto, não, é o culto onde Deus vai liberar a vida para você. O apóstolo Pedro vai dizer para Jesus: para onde eu irei se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Então, em outras palavras, ele estava dizendo: não tem para onde eu ir, porque tudo que eu preciso está em você. Amém? Amém ou não? E sabe, irmãos, eu tenho essa nota muito forte no meu coração. Nós precisamos nos mover, aprendermos a nos movermos no Espírito. Você está aqui? Amém? Nós precisamos aprender a fluir no Espírito. Nós precisamos ser rápido nisso. Porque existe um nível que a igreja precisa chegar. E nós só vamos chegar lá, irmãos, pelo Espírito. Eu vou te dar uma base disso. O irmão Rega, ele diz no livro dele, o Espírito dentro e o Espírito sobre. E ele vai dizer que em alguns momentos do ministério dele parecia que nada estava avançando. E Deus falou com ele e disse: você precisa voltar aos primórdios. Amém? E ele conta em um testemunho que ele começou a ouvir sobre o Espírito, ele começou a participar de cultos do Espírito. Sabe, irmãos, uma palavra vindo da parte de Deus pode mudar a sua vida para todo sempre. Amém? Então você precisa saber que esse lugar é um lugar espiritual. Tudo que fazemos é pelo Espírito. Nós tocamos pelo Espírito, nós servimos pelo Espírito, nós cuidamos do departamento infantil pelo Espírito, nós ministramos pelo Espírito. Tudo que fazemos é pelo Espírito. Quando não for pelo Espírito, se torna pesado. Amém, amado? Eu não sei você, mas eu tenho muito esse temor no meu coração para que nós possamos, amém, se mover debaixo daquilo que Deus está liberando para nós. A Bíblia vai dizer que o povo na velha aliança, quando a nuvem de glória parava, que simbolizava a presença de Deus, o povo também parava. Mas quando aquela nuvem se movia, o povo também se movia. Sabe o que eu quero dizer com isso? Você precisa entender quando a nuvem de glória está se movendo. Para você não estar parado. Amém? Porque talvez você precise, naturalmente você olha para uma situação e diz: eu estou precisando de resolver isso. Mas tudo que você precisa é a presença. Amém? Foi Deus que disse: anda em minha presença e vai ser perfeito. A palavra perfeito na Bíblia quer dizer completo. Então tudo que falta em você está na presença dele. Amém? E não tem, irmãos, não tem como você ser completo se não for na presença dele. Porque a Bíblia diz: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Amém? Mas eu vou avançar dentro daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu queria que você abrisse comigo rapidamente em 2 Coríntios capítulo 4. Aleluia. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 4. Ahá. Ahá. Deus é bom. E o diabo não presta. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Diga: a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Lembra que para essa mesma igreja o apóstolo Paulo vai escrever em 1 Coríntios, entre o capítulo 2, ele vai dizer: quando eu fui até vocês, não fui com sublimidade persuasiva de sabedoria humana, mas fui em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoie, ou não tenha como base, ou sustentáculo, não tenha como estrutura uma sabedoria humana, mas a tua fé tem que estar apoiada no poder de Deus. Sabe o que significa? O que homens não podem fazer por você, Deus pode. O que instituição não pode fazer por você, Deus pode. Deus não perdeu o poder, Deus está trabalhando ao meu e ao teu favor.
Isaías 1,19 vai dizer, se você quiser me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. O contrário também é uma verdade, se você não quiser e também não ouvir ou não der ouvido, você não vai comer. Você está aqui? A Bíblia vai dizer, aliás, Jesus vai dizer diversas vezes, vede como ouvis. Você pode ouvir a palavra como apenas uma motivação, você está aqui ou não? Ou você pode ouvir a palavra como uma revelação. Quando você ouve a palavra apenas por ouvir, só para te motivar, para mexer com tuas emoções, a palavra ela não vai conseguir alcançar um lugar de proeminência na minha vida ou na tua vida. Mas quando a palavra ela se torna viva dentro de mim, dentro de você, e quando ela se torna viva, Hebreus capítulo 4 vai dizer, a palavra ela é viva e eficaz. Tudo que é vivo produz vida. Aquilo que é morto não produz nada. Só que a Bíblia diz que a palavra ela é viva e eficaz. O que isso quer dizer? A palavra tem poder para produzir vida, e essa vida, amém, ser desenvolvida a partir daquilo que entrou dentro de você. Por isso que Paulo vai dizer, a palavra ela tem que estar bem perto de ti, na tua boca e no teu coração. Aí ele vai dizer, esta é a palavra da fé que pregamos. Eu costumo citar aquilo que o irmão Rega disse, esta é a palavra da fé que funciona, aquela que está na tua boca e no teu coração. Porque aquilo que você fala é de fato aquilo que você crê. O apóstolo Paulo, ele vai dizer exatamente isso, em tudo somos atribulados, porém não angustiado. Você pode ser atribulado em uma determinada situação, mas há uma garantia da parte de Deus, você não será angustiado. Amém. Agora, ele vai dizer, perplexo, porém não desanimado. Diga, não desanimado. Tudo que a palavra não produziu em você, ela vai vir e vai embora, e vai passar. Vai ficar nessa inconstância. Mas tudo que a palavra produziu em você, vai permanecer em você. Amém, amado? Aí ele diz, não desanimado, perseguido, porém não desamparado. Diga, eu nunca vou ser desamparado. Amém, amado? E a garantia da parte de Deus é justamente isso. Você nunca vai ser desamparado, porque nós nunca vamos estar só, por causa da presença do Espírito Santo dentro de nós. Existe um poder disponível, mas existe também um poder acessível. Existe um poder em você, que é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, representado pela pessoa do Espírito Santo que habita em mim e em você. Mas esse poder que está disponível, ele precisa ser acessado pela minha fé. Por isso que a Bíblia vai dizer que quando Paulo e Silas estavam presos, eles oravam e cantavam louvores ao Senhor, e de repente, pega isso, Deus sempre vai responder fé, Deus sempre vai responder oração, Deus sempre vai responder adoração. Deus não responde ansiedade, preocupação, medo, dúvida. Não, Deus não está nesses negócios. Deus sempre vai responder fé. Amém? Aí ele diz, perseguido porém não desamparado, abatido porém não destruído, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Agora eu quero que você abra no versículo 13. Tendo porém o mesmo Espírito da fé. Diga, o mesmo Espírito da fé. Quando você entra nessa igreja, tudo que você vê aqui não é o resultado de muito esforço, mas é o resultado de fé. Agora, é claro que a fé, ela tem um aspecto, ela vai ter ingredientes de esforço, de dedicação. Mas tudo que você vê aqui é fé. Você só chegou aqui porque você acredita que de alguma forma algo que você vai ouvir aqui pode te posicionar. Agora o apóstolo Paulo diz, nós temos porém o mesmo Espírito da fé. Você não precisa de mais fé. O que você precisa é desenvolver a fé que já está no teu coração.
Porque uma vez que você nasceu de novo, você recebeu uma medida de fé, ou nós recebemos uma medida de fé, e essa fé, ela precisa ser trabalhada, e como eu trabalho ela? Em cada área que há uma fragilidade, eu preciso colocar fé lá. Eu posso não saber como resolver uma situação, mas eu posso falar com essa situação. Eu não sei como parar uma tempestade. Jesus não sabia como parar uma tempestade. Não havia um pergaminho que dissesse como parar uma tempestade, mas no meio da tempestade, ele olhou para essa tempestade e ele disse: cesse. Talvez você não tenha como parar algumas situações, mas você precisa olhar para essa situação e dizer: em nome de Jesus, eu tenho o mesmo espírito da fé. Amém? Aí ele diz, como está escrito: eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. Aquilo que você fala é exatamente aquilo que você crê. Agora, eu quero que você vá comigo, ainda em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Toda fé nasce de um lugar onde a vontade de Deus é conhecida. Se você não sabe a vontade de Deus naquela área, você não vai ter fé para isso. Por exemplo, se você não souber que é vontade de Deus te curar, você vai olhar para a doença e vai dizer: seja feita a vontade de Deus. Porque de fato você não sabe a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tudo que tiver fora de bom, perfeito e agradável não é vontade de Deus. E ponto final. Vamos avançar? Versículo 16, ele diz: por isso não desanimamos. Por isso não desanimamos. Aleluia. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Não ande desanimado. Guarda isso. Se tem desânimo aí, é porque a fé já saiu. O irmão Rega ensina exatamente isso. Quando o medo entra pela porta da frente, a fé sai pela porta de trás. Mas quando a fé entra pela porta da frente, o medo sai pela porta de trás. Você está aqui? Por isso que Paulo vai dizer: por isso não desanimamos. Aleluia. Sabe, irmãos, amém? O desânimo é uma das coisas, ou uma das ferramentas que o diabo mais tem usado. E Paulo vai tratar justamente por isso. Pelo contrário. Agora, o que é o contrário de desanimar? Confiar. Mas é estar animado, diga estar animado. E Paulo está trazendo justamente isso. Eu tenho o espírito da fé, eu carrego o espírito da fé, por isso eu não vou desanimar. Pelo contrário. E eu tenho falado muito isso. Todas as vezes que o diabo te pressionar, faz totalmente o contrário. A resposta para o diabo, ou a resposta para a circunstância, a resposta para o mundo, é você fazer o contrário do que a pressão, tá? O contrário da pressão sobre a minha vida e sobre a sua vida. O apóstolo Paulo vai dizer: pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve, vamos lá, leve o que, irmãos? Ele vai dizer: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Aquilo que é leve e aquilo que é momentâneo está produzindo algo que é eterno. Vou dizer não. Aquilo que é leve e aquilo que é momentâneo está produzindo algo que é eterno. Amém? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Presta atenção. Os teus olhos é a janela da tua alma. Existe um livro chamado... agora eu esqueci o nome. Mas é um livro de Nancy Dufresne. E ela vai tratar justamente sobre isso. Qual? Não é, ainda não é esse. Mas depois eu posso te mostrar, está ali na livraria. Qual? Uma mente moderada, não é isso? Ok. E ela diz algo bem interessante. Ela diz: a tua mente, ela pode te sabotar. Aquilo que os teus olhos veem pode te sabotar. Mas aquilo que tem dentro do teu coração nunca vai te sabotar. Você está aqui? Amém ou não?
não atentando nós nas coisas que se veem. Tudo que nós vemos é passageiro. O sintoma é passageiro. A falta é passageira. Amém, amado? Toda e qualquer situação é passageira. Mas a palavra é a verdade. A palavra é eterna, a palavra não muda. Você precisa segurar a palavra com tanta força, com tanta ousadia, com tanta alegria, com tanta convicção, irmãos, que por mais que te balance para um lado e para o outro, pode cair o que for, mas a palavra tem que estar dentro de você. Você está aqui? Amém. E sabe, talvez você diga, não, mas eu sou uma pessoa firme. E graças a Deus por isso. Mas firmeza está ligado não só com a tua intensidade, mas está ligado, irmãos, com você permanecer fiel e inabalável, independente de qualquer coisa. Não permita que uma situação mude você, mude teu temperamento, mude quem você nasceu para ser. Porque uma vez que você nasceu de Cristo, você é uma nova criatura. Amém, amado? Aí Paulo vai dizer, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais. E as que se não veem são o que, irmãos? Diga eterna. Aleluia. Aleluia. Abre comigo, por favor, agora, rapidamente, Mateus capítulo 14. Mateus 14. Aham. Olhe para alguém e diga, aham. Teve uns que disseram só, ah. Amém? Você está devendo um outro rá, tá bom? Ah. Aleluia. Mateus 14, versículo 22, ele vai dizer, logo a seguir compeliu Jesus e os discípulos a embarcar e a passar diante dele, para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era... Diga, o vento era contrário. Eu não sei você, irmãos, mas vai haver estações que parece que o vento está ao contrário. Parece que não está acontecendo nada. E é bem interessante, porque a Bíblia diz que esse barco estava sendo conduzido porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com ele, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem, andando sobre as águas, ficaram aterrorizados. E exclamaram, é um fantasma. E tomado de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Para cada pressão que se levanta na sua vida, tem uma ordenança divina dizendo, não tema. Para cada situação que você enfrenta, tem uma ordenança divina dizendo, não temas, não tenha medo. Medo é um espírito, amém, amado? Aleluia. Agora, versículo... Aleluia. Versículo 24. 25. 26, aliás. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados. E exclamaram, é um fantasma? E tomado de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondeu-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas. Diga, Pedro andou. Sabe, irmãos, existe uma fé que nós chamamos de fé inicial. Amém? Agora, a fé inicial, ela fez com que Pedro andasse sobre o barco, ou descesse do barco e andasse nas águas. Mas é bem interessante, porque quando Pedro atentou para o vento, lembra isso, os teus olhos é as janelas da tua alma. Quando a Bíblia vai dizer, respondeu Pedro, se és tu, Senhor, manda ir ter contigo por sobre as águas. Ele disse, vem Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Versículo 30, reparando porém na força do vento,
reparando na força do problema, do desafio, da situação, reparando que algo natural, que um princípio natural estava sendo quebrado, porque você não anda sobre as águas. Você está aqui? Mas Pedro estava andando sobre as águas. Quando ele reparou para o natural, ele foi consumido pelo medo. Você está aqui ou não? O diabo sempre vai se aproveitar. Amém? Quando há medo em nossas vidas. Pedro reparou na força do vento. Cuidado para aquilo que você está reparando. O diabo é escandaloso, ele vai querer chamar a tua atenção. Mas sabe, irmãos, Deus sempre vai continuar falando na mesma tonalidade. Eu sou o teu pastor, nada vai te faltar. Eu sou o teu socorro bem presente. Eu sou aquele que é, que era e que há de vir. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. Eu sou o princípio, eu sou o final. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Você está aqui? Presta atenção nisso. Andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento. Teve o quê? Diga comigo, medo. E sabe, eu falei isso. Medo é um espírito. E começando a submergir. É bem interessante a Bíblia citar isso. Começando a submergir, a afundar. Naturalmente, irmãos, se Pedro teve medo, ele era para ter afundado de uma vez, amém? Completamente. Mas a Bíblia diz que houve um processo, porque ele começou a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Você está aqui? A Bíblia não diz que Pedro não tinha fé. A Bíblia diz que essa fé que Pedro tinha, era pequena. Vamos lá. Sabe por que muitas vezes nós estamos submergindo em alguns problemas? Porque a nossa fé ainda é pequena naquela área. Jesus não disse que Pedro não tinha fé. Jesus apontou e disse, eu identifiquei que você tem uma fé pequena. Ou uma fé que não foi desenvolvida. Então, nas áreas onde mais pressão você está passando, você precisa ouvir fé. Você precisa ouvir a palavra. Você precisa se envolver com a palavra. Você precisa fechar essas portas de acesso. E como eu fecho? Lendo a palavra, ouvindo a palavra, se enchendo de bons livros. Porque você é o resultado daquilo que você lê. Você é o resultado daquilo que você ouve. Sabe, irmão, muita coisa que a gente tem buscado alguém para orar por nós. Nós, de fato, o que nós precisamos é alinhar a nossa vida para a perfeita vontade de Deus. Amém ou não? Vamos avançar um pouco mais. Aleluia. Abre comigo, por favor, 1 João 5,4. 1 João 5,4. Eu amo esse texto. Primeira João 5,4. Ele diz, porque todo o que é nascido de Deus, vence o que, irmãos? Diga o mundo. Aí ele vai dizer, e esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Amém? Aleluia. Abre comigo, por favor, também. 2 Coríntios 5,7. Coríntios 5,7. Visto que andemos por fé, e não pelo que vemos. Hebreus 10:23 vai dizer, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Quem fez a promessa foi Deus. Amém? E Deus, Ele é fiel em todo o tempo e em todas as estações. Amém? Abre comigo ainda. Oh, aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é bom e o diabo não presta.
Marcos capítulo 5, por favor. Versículo 35. Marcos 5, 35. Aleluia. Falava ele ainda, Marcos 5, 35. Quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, sem dar atenção a tais palavras, presta bem atenção. Existem algumas coisas que você não pode dar sua atenção. Ok. Não dê atenção para aquilo que a mídia está falando, para aquilo que as redes sociais estão falando. Porque sobre a minha e a sua vida existe uma promessa. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Você está aqui? No dia que você olhar para as redes sociais ou para a mídia e pegar como uma verdade, o espírito de medo vai ter uma porta aberta para se apoderar de você. E você vai olhar para aquilo que está acontecendo no mundo e vai ficar sem força de viver, desanimado, triste. Mas, amado, uma vez que você tem a palavra, você precisa olhar para tudo que está aí fora e começar a rir e dizer: o Senhor não mudou, Ele é o mesmo. Eu sei do que eu estou te dizendo. Marcos 5, 35. Agora, tua filha morreu porque ainda incomoda o mestre, mas Jesus não, sem acudir ou sem dar atenção a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Existem situações que pessoas não resolvem, recursos não resolvem. Você está aqui? Mas Deus resolve, irmão. Não existe nada impossível para Deus. Era um cenário de morte. Agora, é bem interessante, porque quando esse homem chegou para pedir ajuda a Jesus, Jesus foi indo até ele. E no caminho se envolveu uma mulher que tinha um problema, a mulher do fluxo de sangue. E isso de alguma forma atrasou Jesus. E o relatório que veio foi: não atribule o mestre. Tua filha morreu. Mas Jesus não deu, você está aqui, credibilidade àquilo que foi dito. Aí Jesus vai dizer exatamente isso: olha, crê tão somente. Em outras palavras, a morte não é o final da tua fé. Crê independente de qualquer situação. O problema pode estar como foi, irmãos. Você precisa sustentar a palavra. Vamos avançar um pouquinho mais. Versículo 36. Crê somente, né? Não dê atenção à incredulidade. Diga: eu não posso dar atenção à incredulidade. Uma das ferramentas do diabo é a distração. O diabo quer te distrair. O diabo quer tirar a tua atenção da palavra. A Bíblia vai dizer: olhai firmemente. Ele não diz olhar, ele diz olhai firmemente. E ele vai dizer para o autor e consumador. Quando ele aponta essas duas expressões, autor e consumador, o autor é aquele que iniciou, o consumador é aquele que terminou. Então eu e você estamos no meio. E ele está dizendo: olhe firmemente para o autor e consumador da vossa fé. Não fique distraído, irmãos. Eu estou falando debaixo de uma unção profética. Uma das coisas que o diabo mais tem feito nesses últimos dias é distrair o povo de Deus, soltando amém, fatos, que de fato são fatos, que realmente são fatos, mas nós não vivemos pelo sistema do mundo, nós vivemos pela fé. No dia que você sair da palavra, você vai viver como o mundo vivia. Lembra disso. O irmão Rega passou por uma grande depressão, que foi um momento de uma crise extrema nos Estados Unidos. Ao ponto dele contar que ele só tinha uma roupa para pregar. Ele vai dizer no seu livro que ele andava à noite porque os pneus do carro estavam careca. Mas ele disse: Deus me chamou e eu ia para todos os Estados Unidos pregando fé. Você não é um cenário.
Você é filho de Deus. Todos os cenários estão sujeitos à mudança. Mas a palavra vai permanecer na minha vida e na sua vida. Amém. Vamos avançar. Ele vai dizer, versículo 5, 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse. Aleluia. Diga, Jesus não permitiu que alguém o acompanhasse. Não ande com incrédulo. Não escute incrédulo. Você precisa escutar a fé. Você precisa estar perto de pessoas que te lançam para a palavra. Você precisa falar a palavra. Você precisa se cercar de pessoas que tenham a mesma ou tenha mais intensidade pelo Senhor do que você. Olha aqui algo interessante. Segura aí e vai comigo para Lucas 5, 18. Aleluia. Grupo de música pode vir. Lucas 5, 18. Eles vão dizer o seguinte. Vieram então uns homens trazendo um leito, um paralítico. E procuravam introduzi-lo e colocá-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao telhado, ao eirado, desceram no leito, na cama, por entre os ladrilhos, as telhas, para o meio diante de Jesus. Agora, preste atenção nisso. Esse homem, ele era paralítico. E alguns amigos pegam ele e o vão levar até Jesus. Mas a Bíblia diz que eles não conseguiram a chegar até Jesus por causa da multidão. Mas a Bíblia diz que esses homens, esses amigos, subiram até o telhado. Vamos lá. Uma das piores coisas na vida de uma pessoa é você encontrar pessoas que só dizem o que você quer ouvir. Se você tem uma pessoa dessa na sua vida, cancele o número dela do seu celular. Não queira conversa. Porque ela está alejando a tua vida. Quem verdadeiramente te ama, vai dizer o que você precisa ouvir. Mesmo que não seja confortável. A Bíblia diz que esse homem, ele se cercou de amigos que olharam para aquela situação, para aquele quadro. Não dá para chegar até o mestre. O natural é, vamos embora. Há uma impossibilidade. Mas sabe, eles disseram, vamos fazer o seguinte. Vamos subir no... Irmão, pensa na presepada. Você aqui no culto, cheio de gente, e de repente, alguém abrindo o teto. E o negócio vai ficar pior, porque vão descer pelo teto um paralítico. Você precisa estar cercado de pessoas que estejam dispostas a abrir o teto. Você nunca vai entrar em uma nova fase se você não encontrar pessoas que estejam dispostas a abrir o teto. Aleluia. Agora, vendo-lhe a fé, versículo 20. A fé de quem? Daqueles que abriram o teto. Como se desse um paralítico por cima de um teto, irmãos. Imagina, pensa comigo. Provavelmente, ele amarrar aquele leito, aquela cama, em cordas. Aleluia. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Diga, vendo-lhe a fé. Pega isso. A fé não é por aquilo que você vê. Mas uma vez que você anda em fé, a fé é vista. Você está aqui? Vamos lá. A fé não é pelo que você vê. Mas uma vez que você está em fé, não tem como eu não ver fé na sua vida. Porque a fé é vista. Porque a fé não é um sentimento, mas a fé é uma atitude. Se tem alegria aí,
é porque você tem fé para sair dessa estação. Vamos lá. Se tem tristeza aí, é porque você tem fé para permanecer nessa tristeza. Esse problema vai se apoderar de você. Ah, pastor, o senhor está me amaldiçoando. Não, estou só te dizendo a verdade. Mas se tem alegria, irmãos, aí, ei, tem algo nascendo na sua vida. Você está aqui? Eu acho que eu estou dando aula no Rema, por isso você precisa fazer o Rema Brasil. E nós estamos tratando sobre algumas coisas muito sérias. E o apóstolo Paulo vai dizer algo que é poderoso. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Diga, poderosas em Deus. Para destruir sofismas, fortaleza e altivez. O profeta na velha aliança, ele vai dizer, a unção despedaça todo o jugo. O que eu quero dizer com isso? Você não está desarmado. Uma vez que você carrega o Espírito Santo, você carrega o mesmo Espírito da fé. Eu criei. Por isso eu falei. Nós também cremos, por isso também falamos. Aleluia. Volta comigo, por favor, Marcos capítulo 5, versículo 38. O Senhor é bom. Deixa o Espírito Santo tratando com vocês aí. Aleluia. Versículo 38. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço. Os que choravam e os que planteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? É interessante, Jesus não chegou lá e disse, eu vou me consolar. Vamos dizer que ele estava chorando. Oh, bichinho de papai, chore não. Não. Pega isso. Nós não precisamos, irmãos, de pessoas que consolam, que acareciem as nossas emoções. Nós precisamos de pessoas que cheguem e digam, ei, a Bíblia diz isso. Eu me lembro que eu fui fazer um aconselhamento uma vez e eu disse para uma pessoa, minha irmã, a Bíblia diz, ela, pastor, isso aí eu já sei. Aí eu descobri algo, eu não tenho nada que eu possa fazer pela senhora. Porque se a palavra não for suficiente, não tem nada mais que seja. Você está aqui? Ao entrar, ele disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Riam-se e riam-se dele. Existe um riso da fé, mas existe um riso de incredulidade. Você está aqui? Quando Deus chega para Abraão e promete um filho, isso está lá em Gênesis capítulo 18, a Bíblia diz que Sara estava dentro da tenda. E quando Sara ouviu aquilo, porque de fato o anjo chega e vai dizer, olha, daqui a um ano, você vai ter um filho. 24 anos já tinham passado. E nada tinha acontecido. Mas o anjo chega e diz, ei, o ano que vem, você vai ter um filho. A Bíblia diz que Sara riu. E não era um riso de fé, era um riso de incredulidade. Você está aqui? Uau! E riam dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos. Diga, sair a todos. Sabe o que é interessante, irmãos? É que Jesus colocou todo mundo para fora. Se fosse nos dias de hoje, o pastor ia estar lá no TikTok. O pastor colocou todo mundo para fora. Mas Jesus colocou todo mundo para fora. Sabe por quê? Quem quer viver quem quer provar de milagres, não pode estar envolvido com incrédulos. Por isso que tem coisa que você não pode dizer a todo mundo. Porque uma conversa pode roubar a fé do teu coração. Você está aqui? Uma informação errada pode roubar a fé do teu coração.
Ah, rapaz, eu estou crendo que esse ano vai ser uma bênção. Oxi, rapaz, vai ser não, está difícil demais, viu, Rafael? A coisa está preta. Você está aqui ou não? Por isso você precisa ser sério com a sua vida espiritual. A Bíblia diz, e eu estou quase concluindo, mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, entrou onde ela estava. As únicas pessoas que entraram com Jesus foi o pai e a mãe, que eram autoridades espirituais, e os que vieram com Jesus. Pega isso. Cuidado quem você está ouvindo. Amém? Da mesma forma que existe riso da fé, também existe o riso da incredulidade. Eu não vou abrir lá, por causa do tempo. 1 Timóteo 6,12 vai dizer, combate o bom combate da fé. Diga, o bom combate da fé. E como eu venço o bom combate da fé? Permanecendo firme. Não é o cenário que tem que mudar. É você que tem que permanecer firme, independente do cenário. Porque o cenário é só uma questão. É só um ponto. Mas você precisa permanecer na fé. Lembra do que Tiago disse? Tendo de grande alegria o passado por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E essa perseverança tem que ter ação completa. Para que sejais completo e perfeito, sem falta em coisa alguma. Quando você persevera, de alguma forma você está sendo completo por Deus. Todas as coisas perdem o poder de influência. E você aprende que é melhor estar na presença dEle. Tudo que possa chegar, irmãos, é apenas lucro. Porque tudo que você precisa é Ele. Vamos lá. Combate o bom combate da fé. Toma posse. Diga comigo, toma posse. E ele vai dizer, da vida eterna. Para a qual também foi chamado. E de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Existe um bom combate da fé. E sabe, irmãos, eu preciso permanecer firme e inabalável no Senhor. Porque eu estou bem certo. Que nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem tampouco nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus. Você tem total convicção disso? Nada pode te tirar da certeza, da convicção que Deus é bom. Deus é tão bom, irmãos. Deus é tão bom. Deus é tão real. Que homens decidiram morrer. E não negaram Deus. Não negaram Jesus Cristo. Não negaram o Senhor. Homens decidiram entregar sua vida porque eles sabiam da veracidade do Evangelho. Ei, estações mudam. Estações mudam. Mas a palavra permanece a mesma. A mesma fé que tirou Pedro do barco não era suficiente para fazer ou fazer com que Pedro permanecesse andando sobre as águas. Você está aqui? Por isso que você precisa desenvolver sua fé. Por isso que você precisa trabalhar a sua fé. Por isso que você precisa estar em ambientes de fé. Por isso que você precisa andar com pessoas de fé. Por isso que nesse tempo, o diabo vai gritar e cada vez vai gritar mais alto, irmãos, aí fora. Mas lembra disso, Deus continua falando na mesma tonalidade. Eu não mudo. Eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje e eu sou o mesmo eternamente. Muitos de nós olhamos e dizemos, Senhor, a igreja tem orado tanto e por que algumas coisas não têm mudado? Você é quem pensa.
as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E sabe, irmãos, tem pessoas que estão mudando de estação hoje à noite. Tem pessoas que estão mudando de estação. Uma nova estação. Deus não deixou de ser Deus. E o conselho de Isaías é: vocês não conseguem ver a minha bondade, vocês não conseguem ver o quanto eu tenho sido bom, o quanto eu tenho derramado do meu favor e da minha graça sobre vocês. Sabe, Deus é bom, independente de qualquer coisa. A nossa leve e momentânea tribulação tem produzido para nós um eterno peso de glória. Você pode ficar de pé? Oh, aleluia. Deus é bom. Fecha teus olhos. Eu tive uma visão quando eu estava hoje à tarde me estudando. Como o irmão Rega diz, uma percepção espiritual. Eu via muita gente. Eu via, aleluia, como se tivesse uma multidão e muita gente andando para um lado e para o outro. Andando para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro. E eu fiquei percebendo, olhando, querendo entender aquilo. E veio aquela nota. Tem muitos dos meus filhos que estão sendo pressionados pelo medo. Mas eu quero te dizer uma coisa. A nossa fé é a vitória que vence o mundo. Fica tranquilo. Fica tranquila. Deus não chega atrasado. Deus não chega atrasado. Ele é aquele que cuida dos detalhes. Eu sou sua fonte, diz o Senhor. Eu sou sua fonte, quem tem uma fonte não tem falta. Eu sou sua fonte, quem tem fonte não tem falta. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se fatigarão. Existe um refrigério para a sua vida. Existe um refrigério. E sabe, irmãos, é como você, depois de um dia de trabalho, você chegar em casa e tomar um banho. E vem aquele refrigério sobre o seu corpo. Existe um refrigério sobre a sua vida essa noite. Se você tem algum tipo de sede, assim como Jesus disse, quem tem sede vem a mim e beba. Existe água para saciar toda e qualquer sede. O que habita na sombra do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. O que habita na sombra do Onipotente está descansando. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Um dos aspectos da confiança é adorar o Senhor. Ele sabe fazer. Ele chega no tempo certo. Ele move coisas.
Existem movimentações divinas. Existem movimentações divinas só para te abençoar. Favor divino. Você é favorecido e favorecida. Talvez algumas coisas você olhe e diga, mas é tão pequeno. O Senhor tem cuidado dos detalhes. Uma paz que excede todo o entendimento. Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Dependência. Dependência. Dependência dele. Dependência dele. Dependência nele. Há um fortalecimento no Senhor. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Você vai deitar e você vai dormir. Ei, mulher, você vai deitar e você vai dormir. E você vai ter o sono do justo. Você vai deitar e você vai dormir, vai ter o sono do justo. E eu sempre me perguntei, por que o sono do justo? Porque o justo, ele foi justificado pelo sangue. Todas as coisas que conduz à vida e à piedade, já é direito do justo. Você vai ter o sono do justo. Oh, Brahmamamas, Derecamamamash, Brahmamas. O Senhor é fiel em todo tempo. E em todo tempo Ele é bom. Oh, aleluia. Ei, não esquece do que Deus falou. É um tempo de expansão. Não só na nossa igreja, mas na tua vida. É um tempo de expansão, um tempo que você vai crescer como nunca cresceu. Quando Deus quer fazer algo novo, em alguns casos Ele muda a tua geografia. Ele te muda de lugar. Ele te muda de lugar. E você vai viver algo extraordinário nele. Algo extraordinário. Uma estação de mais e mais. Ahá. Ahá. Uma estação de mais e mais. O Senhor te aumentará mais e mais. A você e aos seus filhos. Existe uma bênção sobre as nossas vidas. Mas essa mesma bênção também está sobre a vida dos nossos filhos. Não andeis ansioso por coisa alguma. Não andeis preocupado por coisa alguma. Olha as aves dos céus. Olha os lírios do campo. Eles nem semeiam, nem ajuntam em celeiros. Mas o Pai a todos os sustentam. Não valei vós mais do que as aves dos céus e os lírios do campo? Você não pode acrescentar nem um côvado com a sua ansiedade. Mas se você continuar confiando em Deus, você cresce.
Quem confia cresce. Quem confia cresce. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Dependência. Lembra disso. O teu desespero não move os céus, mas a tua fé sim. Sabe, em muitos momentos fé é rir quando dá vontade de chorar. É dançar sem música. Quando você está rompendo algumas áreas da tua vida, algumas pessoas vão olhar e vão dizer: para que isso? Precisa disso não. Precisa disso não. Mas sabe, só sabe o poder da liberdade quem está sendo pressionado. Alguns meses atrás eu preguei sobre isso. Há algo escandaloso na adoração. Há algo escandaloso na entrega. Há algo escandaloso ao ponto de uma senhora, uma mulher, quebrar um vidro de perfume no meio da sala de uma outra pessoa. Há algo escandaloso. Ao ponto dessa mesma mulher começar a enxugar os pés de Jesus com seu próprio cabelo. Há algo escandaloso na adoração. Quanto mais alto o diabo ou as circunstâncias gritar com você, grite mais alto ainda. Por que estás tão tímidos? Por que estás tão tímida? Por que estás tão parado? Por que estás tão parada? Tão quieta? Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor começou uma boa obra. E o Senhor é fiel e justo para poder terminar. Oh, aleluia. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Eu te amo. tem pessoas da fé que estão passando pelas mesmas adversidades que nós estamos passando, mas eles não desistiram. E nós não iremos desistir. Porque essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Jesus. Qual perfume você carrega? De uma forma natural, hoje nós temos diversas marcas de perfumes. Diversas. Perfume da Avon, da Boticário, de marcas, de influenciadores aí. Mas qual perfume você carrega? Perfume da graça. O bom perfume de Cristo.
perfume da fé. Algo da fé, irmãos, a fé é a certeza das coisas que se esperam. E a convicção de fatos que não se veem. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Eu estou crendo e eu estou orando para isso. Eu estou crendo e eu estou orando por isso todos os dias. Incessantemente, já fazem 6 meses, nós vamos entrar em uma atmosfera do Espírito. Cultos do Espírito. Onde foge da normalidade. Eu estou orando por isso. E eu estou como uma mulher grávida, sentindo as dores de parto. Aleluia. Estou sentindo as dores de parto. Sentindo as dores de parto. Cultos extraordinários, onde pessoas vão entrar e vão sair desse ambiente totalmente embriagadas. Onde o louvor vai se mover em uma unção que ainda não se moveu. Ministros de música poderosos. Oh, aleluia. Fugir da normalidade. Assim como Davi dançava no templo, quando a arca da aliança era trazida de volta para Jerusalém. Nós vamos ver isso. Nós vamos desfrutar disso. Aleluia. É pelo Espírito. Amém, pastorzão?